Sabe quando a gente se pega no meio de uma discussão, tentando entender o significado mais profundo das coisas? Pois é. Imagine que bem no meio de um debate desses, um senhorzinho muito sábio, em vez de dar mais uma opinião, decide contar uma história. Uma história bem simples, sobre uma árvore. Vamos mergulhar juntas nessa parábola e ver o que ela tem para nos ensinar. E é com essa frase que tudo começa. Uma imagem super poderosa, né? O ancião já nos convida a pensar na sabedoria não como um livro de regras, mas como algo vivo, orgânico. Uma coisa que respira, cresce e dá frutos. Uma verdadeira árvore divina. Então, o coração de toda essa história é essa árvore. E ela não é uma árvore qualquer, claro. Ela representa essa fonte de sabedoria profunda, o Evangelho, que está aí disponível para todo mundo. Pensa nela como se fosse uma fonte de vida plantada bem no meio do tempo. A seiva, as folhas, os frutos, a sombra, tudo isso são como presentes disponíveis para quem quiser. Mas a grande questão da história é: o que as pessoas fazem quando chegam perto desses presentes? E aqui que a história realmente ganha vida. O ancião começa a descrever uma fila, uma procissão de viajantes. E cada um deles se aproxima da árvore com uma ideia bem clara do que quer. Vamos ver quem são essas figuras. Olha só. Primeiro vem o sacerdote. Ele pega a seiva da árvore, faz tinta, escreve seus livros e se torna um líder poderoso. Depois vem o filósofo. Ele não quer usar a árvore, ele quer entender a árvore, examinando cada detalhezinho numa busca infinita por conhecimento. Aí chega o comerciante, que pega as folhas medicinais e com elas constrói um verdadeiro império. E por fim, o artista, que se encanta com a beleza da árvore, a retrata e ganha fama e fortuna com sua arte. E aí a gente começa a notar um padrão, né? Todos eles, cada um do seu jeito, um jeito respeitável até, usaram só partes da árvore para conseguir alguma coisa externa. Poder, conhecimento, riqueza, fama. Eles até ajudaram a sociedade, sim, mas a história diz que eles continuaram presos aos próprios interesses. Eles pegaram um pedacinho da sabedoria, mas acabaram perdendo a visão do todo. E então, a história dá uma virada. No meio dessa turma toda de especialistas, de empreendedores, aparece alguém que quebra totalmente esse padrão. Um homem diferente. Ele não era sacerdote, nem filósofo, nem comerciante. Ele não tinha um crachá, um título. A única coisa que o definia era uma vontade imensa e sincera de criar laços de fraternidade de verdade. Ele não chegou para pegar algo da árvore, mas sim com uma intenção pura. Olha, esse quadro aqui deixa a diferença bem clara. De um lado, a sabedoria sendo usada para ganho pessoal, para ter título, riqueza, reconhecimento. Do outro, uma busca pelo propósito real da árvore, uma busca motivada pelo bem de todo mundo. É a diferença entre pegar um pedaço e abraçar o todo. Tá, mas o que esse homem fez de tão revolucionário? As ações dele foram muito simples, mas ao mesmo tempo muito profundas, e levaram a uma transformação completa. Primeiro, ele não julgou os outros. Pelo contrário, olhou para eles com simpatia. Depois, em vez de arrancar um galho ou uma folha, ele abraçou a árvore inteira. Ele comeu dos frutos, ou seja, ele trouxe a essência da árvore para dentro de si. E a consequência disso não foi criar um negócio, mas sim começar a servir a todo mundo, quietinho, sem alarde. E aí vem o resultado. A transformação dele não foi por fora, foi por dentro. Os olhos se iluminaram, sabe? Como quem passa a enxergar o mundo de outro jeito. Ele ficou mais sereno, mais forte, mais digno. Ele não ficou mais rico ou famoso, mas se tornou uma pessoa melhor. E aqui vem o ponto final da história dele. Enquanto os outros estavam correndo atrás dos seus próprios títulos aqui na Terra, ele recebeu um título do mestre, discípulo. E a recompensa não foi o reconhecimento das pessoas, mas sim vantagens ocultas no céu, um ganho puramente espiritual, eterno. Depois de contar a história toda, o ancião dá aquele sorriso de quem sabe das coisas e oferece a conclusão, amarrando todas as pontas e revelando a grande mensagem da parábola. E essa é a moral da história. A árvore, a sabedoria, ela está sempre ali, disponível para todo mundo. Mas o jeito que a gente se aproxima dela, o título que a gente deseja, é o que define a nossa jornada. A escolha é nossa, usar o conhecimento para servir a nós mesmos ou para nos transformar e servir ao próximo. E a história termina nos deixando com essa reflexão. No fim das contas, o que é sabedoria? É um monte de informação para a gente acumular e usar como fizeram os primeiros viajantes? Ou é uma força viva, para ser sentida, internalizada, uma experiência que muda a gente por dentro, como fez o discípulo? A parábola dá a dica,
Mas a escolha? A escolha é sempre nossa.